Boa tarde a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do projeto Reflexões Filosóficas. E hoje, pela primeira vez aqui, recebendo uma psicanalista, né? Nós, normalmente, eu convido professores da área de filosofia. Já tivemos aqui cientistas da religião. Tem historiador aí também para vir, doutores na área de literatura. Então, vou dar uma variada. E, e hoje, então, nós vamos ter a psicanalista Alessandra Martins, né, para falar sobre o tema erotismo e melancolia. Né? Só para lembrar, pronto, a doutora entrou aqui. Salvo, tá? As lives tanto no Instagram quanto no YouTube, ok? Aqui. Olá, doutora, tudo bem? Oi, Hugo, tudo bom? Tudo bem. Nada melhor numa sexta-feira à tarde do que refletir um pouco, né? Então, eu tenho aqui comigo a doutora Alessandra Fortunati Martins, né? Ela tem doutorado em Psicologia Social pela USP, também fez pós-doutorado nessa mesma instituição e aproveitou e foi fazer um pós-doutorado também em Londres, né? Eu acho que ela estava sem muito o que fazer, vou para Londres fazer um outro pós-doutorado, né? Escreveu vários artigos, tem um livro, né, chamado Sublimissão e Urmenlais, e o tema que ela sugeriu aqui para tratar conosco é erotismo e melancolia. Doutora, muito obrigado, muito bem-vinda, boa tarde, você tem a palavra. Eu que agradeço a oportunidade, Hugo, super interessante essa sua iniciativa, um prazer estar aqui. E eu também queria agradecer um grupo de estudos do qual eu faço parte, que se chama GPF, que é Grupo de Estudos, Pesquisas e Escritas Feministas, porque muita coisa do que eu vou falar hoje tem a ver com esse grupo, a interlocução que eu tenho com as minhas parceiras de lá. Então, eu propus esse título, né? Eu tenho, na verdade, uma questão que eu ainda não respondi. Eu gostaria de me dedicar a ela. Eu vou lançar muito mais como pergunta sem resposta, mas esperando que isso possa ser desenvolvido no debate ao final. E vou tratar de coisas que eu já escrevi um pouco, enfim, que eu já estou pensando há mais tempo. A minha questão, até em relação a melancolia e erotismo, o erotismo e melancolia, se deve ao momento político no qual a gente está imerso, né? Que existe, eu gostaria de pensar sobre isso, né? Ainda não consegui, que é uma certa erotização da morte no fascismo, né? Então, eu até tentei, mas assim, eu não consegui primeiro porque eu estou com uma agenda um pouco cheia, mas também porque eu não tive estômago. Eu tentei ver Saló agora, do Pasolini, retomei um pouco de Laranja Mecânica, que é qual a excitação que existe em relação à morte, né? Que é um pouco do que a gente está vivendo. Mas eu vou lançar isso só como questão e vou tratar mesmo de uma certa dicotomia que existe entre corpo e palavra, natureza e lei, né? E questionar um pouco essa dicotomia através desses dois conceitos, que é o de melancolia e de erotismo. Então, eu pensei em fazer uma coisa bem introdutória agora, falar do que é melancolia, depois introduzir a questão do erotismo, para depois abrir para debate mesmo, falar dessa dicotomia e do que eu venho pensando como saída, né, para um impasse que se coloca para a gente aqui nessa dicotomia tão ruim, né, que eu vou tentar demonstrar. Bom, a melancolia, eu sou psicanalista, né, então eu vou falar do ponto de vista da psicanálise. A melancolia, ela foi trabalhada pelo Freud num texto de 1917. E ele define muito bem o que é melancolia, acho que é um texto importante, a gente pode até ver retroativamente, por exemplo, questões da melancolia do século XVI, nos dramas barrocos e tal, a partir do texto do Freud, funciona. Né? Então, o que é a melancolia para o Freud? Ele faz uma diferença entre o luto e a melancolia. O luto, para ele, é um processo difícil,
né, vivido pelo sujeito que perde um objeto, pode ser um amor, pode ser uma pessoa que morre, pode ser um trabalho, né, pode ser uma mudança de país, então perde-se um objeto. E aí o que tem que se fazer como trabalho psíquico é um processo de desinvestimento nesse objeto, né? A libido estava investida no objeto e isso vai precisar ir sendo desligado pouco a pouco do objeto. Por que pouco a pouco? Não é porque, ai, não, vamos com calma, é porque o objeto tem muitas camadas, eu tenho muitas lembranças sobre aquele objeto, né? Então, é um processo vagaroso, dependendo, inclusive, do objeto. Às vezes é mais vagaroso, às vezes menos, mas é algo que exige tempo. Mas aos poucos eu vou me desligando e vou investindo em outras coisas, né? Esse é o processo de luto. Na melancolia, o processo acontece de forma um pouco diferente. O que acontece, segundo Freud, é que eu não aceito a morte ou a perda do objeto. Então, o que acontece nesse processo quando eu não aceito a perda do objeto? Eu engulo, é como se eu engolisse o objeto. O objeto fica dentro do próprio eu, né? E tem um investimento maciço nesse objeto que está incorporado ao eu. Então, é aquela pessoa que tem uma certa lamúria em relação ao próprio eu, não sirvo para nada, não sirvo para nada, ou não sei fazer nada, sei lá, uma depreciação do eu. Que, na verdade, o que está em jogo para o Freud em relação a esse objeto, né, é um sentimento de culpa, porque um amor é sempre ambivalente. Então, sempre tenho amor e ódio pelo objeto. Só que um objeto perdido, às vezes, vira enaltecido, eu não posso admitir que eu também tenho ódio, que é parte fundamental para um processo de luto. Eu sempre falo, ai, que bom. Tem um lado que eu falo, nossa, morreu, perdi e tal. Tem um lado que fala, ai, que bom, agora eu vou poder fazer isso. Né? Assim, alguma outra coisa da vida. Tem sempre um lado, assim, que a gente tinha, é verdade, né? Então, sempre tem um lado que é, ai, me livrei daquela característica, que era um saco. Então, sempre tem esse lado, mas às vezes isso é inadmissível para o sujeito. Então, o objeto fica super idealizado e massacrando eu, né? Só que o ódio se volta para o eu, porque o objeto está lá acoplado e o ataque que eu gostaria de fazer ao objeto, eu faço ao meu próprio eu, porque eu não admito esse ódio, tenho uma culpa em relação a esse ódio. Então, eu me sacrifico já dessa culpa, atacando o meu próprio eu, e ao mesmo tempo ataca o objeto, na medida em que ele está acoplado ao eu. Não sei se ficou claro. Uhum. Bom, então esse uma camada da melancolia, né, que o Freud identificou. Para que eu consiga fazer, então, uma elaboração do luto, eu tenho que admitir essa dimensão do ódio em relação ao objeto, né, que sempre existe, que o amor é sempre ambivalente em relação a amor e ódio. Uma outra coisa também importante, isso foi acrescentado por outra psicanalista, que é a Melanie Klein, é a gratidão. Porque, veja, por um lado, eu não admito ódio, né? Mas há também a característica de não admitir que o objeto fez tudo o que ele podia, né? Quando eu idealizo o objeto, o que eu acho? Que ele sempre podia ter feito mais. Sempre há uma insuficiência do objeto, né? Ele sempre podia ter feito mais, sempre. Então, não existe assim, foi possível, está tudo certo, vamos adiante. Não. Ele me deve algo, né? Então, eu mantenho o objeto intacto dentro do eu pelo ódio. Né? Então, são duas modalidades, tanto pelo ódio como pelo amor, de manter intacto um objeto quase mumificado dentro do eu. Né? E isso é uma modalidade de fixação temporal da vida. Né? Eu estou mumificado, engessado com um objeto que eu não deixo ir adiante, enfim, ver que foi o possível e tal. Então, isso é a melancolia. O que eu quero mostrar hoje é que esse modelo melancólico, ele ainda orienta, em certa medida, a nossa organização civilizatória, mas vou falar disso só um pouco mais para frente.
e que é sublimatória, né, dentro da psicanálise. Bom, mas o que acontece, então? A gente está imerso em processos melancólicos, a gente faz desvios constantes dos processos de luto, que exigiriam um trabalho psíquico, que eu acabei de explicar, né, de desinvestimento do objeto, investindo paulatinamente em outros, reconhecendo ali o que foi feito e o que não foi feito. E também a gente, em função disso, fica muito atado a um modelo que é violento, que eu vou falar por quê também. Então, assim, com essa explanação sobre a melancolia, vou entrar agora em outra questão, para a gente ir ampliando aos poucos essa ideia, né? Erotismo, melancolia e a dicotomia corpo e lei, natureza e lei, corpo e palavra. Então, agora o que eu vou introduzir de forma muito breve é uma estrutura social que foi definida também na psicanálise pelo Freud. E isso está lá em Totem e Tabu, que é um texto de 1914. Né? Nesse texto, o que ele mostra é qual que é a estrutura da sociedade. Ele faz um mito, cria um mito. Né? E nesse mito, o que ele pensa? Ele pensa o seguinte, existe um pai, esse pai era um pai primevo, ele faz uma imagem de um pai primitivo. Esse pai podia fazer tudo o que ele queria, né? Ele fazia tudo o que ele queria, ele tinha acesso a todas as mulheres, etc., fazia tudo o que ele queria. E os irmãos, um dia os filhos dele, e entre irmãos, se organizam, né? Saem um pouquinho lá, um exílio, se organizam, falam, não, vamos matar esse cara que ele está abusando. E eles matam, então, o pai. E aí o que há é um misto de... Eles festejam isso, comem o pai, etc., mas também há muita culpa, né? Porque, afinal, o pai dava ali uma organizada, protegia todo mundo, tinha ali uma estrutura que foi perdida. Então, o que existe é uma substituição do pai por um certo totem, né? E que ocupa um lugar da lei. Que lei é essa? A lei do incesto. Ninguém pode cometer o incesto, né? E isso organiza o que, na verdade? A distribuição ali social das mulheres entre esses irmãos, né? E uma lei que não deixa ninguém ocupar, nenhum dos irmãos ocupar o lugar que era do pai, né? Essa espécie de pai tirânico. O problema dessa estrutura é que as mulheres nem existem numa dimensão política, né? Nessa estrutura freudiana, e é um modelo um tanto quanto fracassado, né? Ele tem uma inspiração robesiana, é toda uma questão que eu não vou entrar, porque senão a gente desviaria muito. Fato é que o Freud retoma toda essa estrutura num outro texto dele, muito posterior, de 1939, foi publicado na sua totalidade, né? O texto foi escrito entre 34 e 38, que é o Moisés e o monoteísmo. Então, nesse texto, ele recupera a ideia do totem e tabu, só que, na minha opinião, ali tem coisas muito diferentes, né? Mas não vou entrar nisso agora. Mas eu queria chamar a atenção no Moisés e monoteísmo numa parte específica do terceiro ensaio. São 3 ensaios, 3 partes desse grande ensaio. Na terceira parte, há uma distinção entre o regime matriarcal e o patriarcal. Então, para o Freud, daí ele define bem o que estava em jogo. Ele fala o seguinte, olha, no primeiro modelo que nós tínhamos era esse do pai primevo, que eu acabei de explicitar. No segundo, o que nós tínhamos, então, com a morte desse pai, foi o matriarcado. Né? Uma lei ali, as mulheres começaram a tomar conta, mas era tudo muito desorganizado, essa mulherada lá tomando conta das coisas. E num terceiro momento, então, que seria esse modelo dos irmãos, uma lei que orienta a organização social. Então, são 3 momentos. Na passagem do matriarcado para o patriarcado, o Freud fala ali, em todas as letras, que houve um grande avanço civilizatório do matriarcado para o patriarcado.
E por que teria havido esse grande avanço civilizatório? Porque a sociedade, né, essa estrutura social, teria passado de um regime que era regido pelas questões corpóreas para uma questão da abstração ou da inteligência, dos instintos para o pensamento, da sensualidade para a abstração, da violência dos instintos ou de tudo, uma violência para a sublimação, né? Então, esses passos seriam um avanço na natureza da sociedade como um todo, na estrutura social, né? A minha questão é nem a defesa do matriarcado e nem a minha questão é se isso de fato aconteceu, né? Houve esse avanço civilizatório a partir do patriarcado, não é o que a gente vem observando. Infelizmente, nós estamos numa encrenca enorme com o patriarcado, né? Então, eu vou falar um pouco dessa dicotomia corpo e palavra, natureza e lei, etc., para a gente tentar delimitar o que eu gostaria de apontar como saída, então, para esse impasse. Eu acho que a melhor imagem dessa dicotomia, ela está numa imagem bíblica que é a do Êxodo. Porque todo esse texto do Moisés e do monoteísmo tem a ver com essa parte da Bíblia, né? O Êxodo, que a gente está tratando do Moisés. Então, essa parte, ela é bem importante aqui. O que acontece na passagem do bezerro de ouro na parte do Êxodo? Não sei se vocês se lembram, né? O Moisés, ele vai lá... Moisés é o líder que liberta os israelitas da escravidão do Egito, né? Então, ele é um líder que acredita num Deus monoteísta. Esse Deus não pode ter nenhum tipo de representação de imagens, nem de palavras. Ele é onipresente, onipotente, ele é único, é a primeira vez que há um Deus único, né? Isso é questionável pelo próprio Freud, mas enfim. Então, ele está lá no Monte Sinai, o Moisés, e vai pegar as leis de Deus, diretamente de Deus, vai pegar as leis do Monte Sinai, etc. Fala para o povo dele, espera aí um pouquinho, estou indo lá no Monte Sinai pegar as leis, vocês ficam aí, né? E aí o povo, os israelitas, ficam ali com o Arão, que é o irmão dele. Só que esse povo está de saco cheio desse Moisés, que faz tantas exigências, não pode nem dar uma festa, não pode ter idolatria, não pode ter corpo, não pode ter palavra, não pode ter nada, né? Um Deus vazio, negativo. Nossa, pelo amor de Deus. Aí eles querem fazer uma festa, querem ter um Deus tal, e se organiza ali junto com o Arão. Esse bezerro de ouro, né? E tem a idolatria, então, do bezerro de ouro, toda uma festa, orgias, assassinato, suicídio, tem de tudo. Bom, o Moisés chega ali, vê aquela bagunça e aquela quebra balbúrdia. aquela balbúrdia, né? Exatamente. E daí ele quebra todas as tábuas da lei. Bom, o que está em jogo aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, para discutir, né? Muito mais como questão. Há claramente um recalque do erótico, né, com o Moisés, que é esse universo das leis. Então, esse universo das leis, que é de orientação judaico-cristã, etc., né, é um universo da abstração, né? Então, tem um recalque do erótico do corpo. Quando ele volta, né, quando Moisés sai um tiquinho ali, ai, chega, pelo amor de Deus. Então, ele volta de uma forma violenta, né? Toda a questão do corpo, daí vem com essa dimensão mortífera, porque o erotismo, ele não está dissociado de uma faceta mortífera, né? Isso quem deixa muito claro é o Marquês de Sade, o Bataille, né? Tem vários autores que trabalham por aí. Então, esse recalque do erótico, ele tem um retorno, o retorno, que em psicanálise a gente diz, do recalcado, né?
o erótico vem com uma dimensão violenta, né, do corpo, como natureza, pelas leis da natureza, que são violentas, né? Então, eu queria apontar isso. Esse é o Bataille, né? É. Qual que é esse? O erotismo. Ah, o erotismo. O erotismo. Ah, que bonita essa capa. Tem Não uma é? velha aqui. É. Exatamente. Então, a violência e erotismo, né, não estão tão desconectados assim. Bom, então tem esse recalque do erótico que volta com toda a sua força. Só que aqui eu gostaria de colocar as questões também no meio disso, só para a gente ir parando para pensar. Será que o corpo tem essa falta de inteligência? A gente pode fazer essa dicotomia, né, tão drástica entre natureza e lei, inteligência e corpo, né? O corpo tem uma inteligência. E isso está associado, o corpo está associado com a mulher, como a gente viu no matriarcado, como Freud faz toda essa divisão, né? Então, o matriarcado é só corpo, é só instinto, é violência, etc. É a mulher, né? O matriarcado é a lei da mulher. A mulher é só corpo. Só que esse só corpo exige uma inteligência do corpo. O erotismo tem uma inteligência, né? O corpo da mulher como mãe, que sabe ler os pedidos da criança. Não é uma coisa animal, uma vaca dando a teta, né? Tem todo... É verdade, né? Acho que a vaca dando a teta também tem uma inteligência, mas assim, a mulher tem toda uma leitura do que está se passando, a constituição da subjetividade nesses processos minuciosos, né? Então, essas dicotomias, elas vão ficando cada vez mais fragilizadas, se a gente para pensar, né? E mesmo a abstração pura, ela é inexistente, né? Então, quando Moisés vai pegar as leis pela tábua, a gente pode pensar, nossa, mas a própria escrita, a própria palavra, a linguagem não tem um corpo, a palavra não tem um corpo, já não é uma encarnação de alguma coisa, né? Então, tudo isso é muito delicado, fica muito difícil de fazer essas subdivisões. Bom, então o que eu queria mostrar? O que prevaleceu, de fato, foi o recalque do erótico, né? E quem mostra isso muito bem é uma poetisa que se chama Audre Lorde. Ela tem o Poder do Erótico, um texto que chama O Poder do Erótico. E isso foi recalcado, como se fosse algo, ela mostra como a civilização foi transformando o erótico em pornografia, né? E desqualificando essa dimensão do erótico, né? E que tem uma inteligência no erótico, um poder, e que vai sendo condenado, porque é uma tradição que vem da linhagem das mulheres, né? Que vai sendo transmitida entre mulheres, essa dimensão do erótico. Enfim. Então, esse recalque do erótico, ele volta a toda, né? Muitas vezes. O que eu queria mostrar, então, é que prevaleceu essa questão da abstração, né? Da sublimação, e isso, aonde a gente enxerga? Vou dar exemplos bem clichês, mas primeiro nas leis do Estado, né? As leis do Estado, elas têm essa abstração, mas muitas vezes elas são arbitrárias, né? Então, quem mostra isso muito, muito bem é o Kafka, né? Como as leis, o poder da justiça, o judiciário, ele é arbitrário, né? A outra dimensão abstrata é o próprio capital, né? Assim, a lógica do capital. Então, tem uma abstração do trabalho, tudo tem o mesmo valor dentro do capitalismo, que é o valor da mercadoria. Então, a gente não mergulha nos objetos para pensar nesses objetos como circulação, né? Circula quanto custa, quanto não custa, e a gente pensa só nesse valor de troca, né? Então, o capital, as leis e a questão, uma outra questão que eu gostaria de colocar também é que nessa dimensão abstrata tem algo que também acontece, que é o seguinte: eu não olho... Agora eu vou fazer um salto meio difícil, mas eu vou esperar que vocês perguntem se não entenderem. Mas é que eu queria falar sobre isso. Tem um outro aspecto que é o da propriedade privada, né?
que também faz parte dessa abstração. Como? Agora vamos lembrar lá o que eu falei sobre a melancolia. A melancolia significa não reconhecer as características próprias do objeto. O que eu sinto de ódio, quais as qualidades que o objeto tinha, quais os defeitos. Ele era, ainda bem que eu me livrei dele por várias razões, ele faz falta por várias outras. Enxergaria o objeto tal como ele se apresentava para mim, certo? Mas não, o melancólico, o que ele faz? Ele retém o objeto. Então, é uma temporalidade e um pensamento de fixação, que também orienta a lógica da propriedade privada. Né? Então, a propriedade privada ela está tanto fundada nas leis, né, da justiça, e isso desde o Moisés, então eu queria mostrar a raiz disso. Por exemplo, em relação à mulher, né? Não cobiçarás a mulher, os escravos, a mulher, escravo, boi, está tudo no mesmo lugar. Não tem que pegar nada que é do homem ali, né? E tem essa questão da fixação, que agora eu vou abordar mais detidamente. Que aqui, não sei se está indo tudo bem. Bom, então, se você quiser interromper, eu vou falar. Não, eu estou só separando as perguntas aqui para depois. Tá. Tem essa questão agora da fixação, né, que eu acabei de falar, das leis, uma unidade entre todas as coisas, uma universalidade, quando a gente pensa em abstração, em contraposição a algo que seria da materialidade das coisas, né, e que eu vou tratar, então, desse ponto de vista temporal agora. Né? Então, pensando nesse caráter erótico recalcado, o que exatamente foi recalcado do ponto de vista simbólico? O que está sendo recalcado? A gente prioriza, então, essa estabilidade das coisas, uma certa fixidez das coisas, valores únicos, né, que não modificam, não se modificam. Por quê? Vamos pensar de novo, é um traço melancólico da cultura, porque eu não deixo essa passagem do tempo acontecer, eu vou fixando. Então, a gente tem um traço melancólico desde a modernidade. Né? Então, Freud coloca, é muito curioso, porque ele tem esse texto de 1917 sobre a melancolia, e que a gente pode pensar nessa dimensão temporal de tentativas de fixação do tempo, de grudar o tempo, né? De reter o tempo, essa é a melhor palavra. E ele tem um texto de 1919, pouco depois, então, que se chama Sobre a Transitoriedade. Nesse texto chamado Sobre a Transitoriedade, é um texto muito bonito, e é uma conversa, um passeio do Freud com um poeta. E o poeta está se lamentando que as coisas passam. Como assim? Hoje eu estou vendo essa flor, amanhã já não é assim, ela já vai estar um pouco mais murcha, e depois ela vai morrer. Essa passagem do tempo, ela gera um certo tipo de angústia. Né? E o poeta está se queixando disso, e o Freud vai falando, mas a beleza das coisas está justamente nesse caráter efêmero que elas possuem, né? Nesse caráter transitório. Então, é uma temporalidade que diz respeito a aspectos circunstanciais, né? Passageiros, que levam em conta esse trânsito. Né? Então, o corpo é assim, a natureza é assim, a vida é assim. Né? A gente tem que considerar que as coisas passam no tempo. E isso tem uma dimensão ligada ao erotismo, porque o erotismo tem a ver com isso que me convoca, me fisga a cada momento, que eu vou ter que pensar a cada situação, né? Eu me envolvo, eu me sinto vivo em cada situação específica com uma coisa, não fixo nada, não vou mumificando coisas, mas eu me sinto viva, entusiasmada, ligada, fisgada, do ponto de vista do desejo, a cada nova situação, né? Então, o que eu queria indicar aqui, como saída, também não é só o erótico, porque só o erótico, o que acontece? De fato, a gente pensa só na transitoriedade, a gente acaba não construindo coisas, e construir coisas a partir daquilo que nos fisga também é importante, né? Uma certa durabilidade é importante, mas nem mumificação
funciona, e nem só a passagem do tempo o tempo inteiro também, né, nos deixaria em vertigem constante. Então, eu gostaria de sugerir aqui uma tensão contínua entre corpo e palavra, entre lei e natureza, né? Porque o que se observa na teoria, muitas vezes, uma coisa curiosa, que há um recalque, então, do erótico, e se defende a mais pura abstração, a razão, o iluminismo, essa igualdade abstrata entre tudo e todos, as leis, etc. Então, ora, isso ganha voz, e primordialmente é isso que ganha voz nas teorias todas, né? Essa abstração. Mas, ora, isso se inverte. Aí resolvem enaltecer ou a natureza ou a mulher, né? Ligada à natureza. Então, a mulher subversiva é a solução de tudo. Daí tem uma exaltação da mulher, é a saída de todas as coisas, ou a natureza. E não se trata nem de enaltecer um aspecto nem outro, porque nem existe isso. Se a gente for olhar para a abstração, não existe abstração sem uma materialidade da qual ela parte. E não existe um corpo sem inteligência, né? Uma inteligência tácita. Então, essas dicotomias, elas são muito ruins, e eu acho que elas orientaram o modo como a gente tem formado a cultura, né, de um jeito muito esquisito. Então, eu queria sugerir essa tensão entre corpo e palavra. E uma última coisa, não sei se ficou confuso, mas estou tentando aqui traçar vários elementos, depois a gente desenvolve no debate, que eu acho que é legal ouvir as perguntas. Mas o que eu queria sugerir aqui é que esse recalque, né, do erotismo, ele tem preponderado nas sociedades patriarcais, que são essas de domínio, conquista, fixidez de riquezas, né? Colonização do outro, abstração de corpos, porque não interessa os sujeitos, vira os judeus, bota todo mundo no campo de concentração, né? Aqui no Brasil a gente vê, isso não ganha voz, fica tudo igual, indiferente. Por exemplo, anteontem teve uma coisa assim da ordem do horror, do horror. Um moço que fez aniversário, estava andando de moto, simplesmente foi assassinado. E tanto faz, segue a vida, né? E assim, é um caso atrás do outro. Então, essa abstração dos corpos, né? Não existe mais sujeito com uma história, enfim, 100 mil mortos, agora mais de 100 mil mortos, tanto faz, segue a vida, né? E daí é o discurso que a gente escuta. Então, tem prevalecido esse recalque de um certo erotismo nesse sentido, de que as coisas transitórias, elas contam, cada uma das vidas, como é que elas acontecem, como é que as coisas, essa atenção ao desejo, aquilo que nos fisga, isso fica completamente amortecido em nome de uma abstração de tudo, né? Assim, que vale o dinheiro, enfim, os corpos, as vidas, tanto faz. Eu ia falar coisas históricas, mas vou deixar na abstração mesmo, e a gente discute. Contrariando o meu próprio. Mas assim, e daí a gente dá corpo para quem está aí, e eles vão perguntando você, certo. E daí a gente conversa, acho que é melhor. Tá bom, doutor. Muito obrigado pela exposição. Só para lembrar o pessoal que vai ficar salvo essa live, tanto no Instagram quanto no meu canal do YouTube, né? Então, normalmente as pessoas assistem muito depois, né? Aí eu separei algumas perguntas aqui, né? Eu vou ver pelo tempo aqui, a gente ainda tem 25 minutos, talvez dê até para fazer todas. É interessante, né, doutora, que você faz uma abordagem mais ampla do conceito de erotismo. Não é aquela coisa do senso comum de associar erotismo à sexualidade, apenas. É um conceito em movimento e muito amplo. E aí, quando você cita a ideia de luto e melancolia, eu queria fazer uma primeira pergunta no sentido de como é que a gente lidar com o luto dentro da pandemia, onde parece que nem tempo a gente tem para isso mais. Parece que você está no luto e não tem... As fases do luto, elas não são cumpridas. Porque a gente não... até o próprio velório, as pessoas não podem ir para o velório, não podem velar pelo morto. Como é que se dá essa minha relação interna com um luto que não é mais vivenciado?
Uhum. Ótima pergunta, né? Eu acho que a gente está vivendo uma situação que é de muitos e muitos traumas sucessivos. Então, não há tempo de elaborar, né? Vai ser um trabalho que vai se dar, eu acho que a posteriori, e de rememoração e de luta pela memória mesmo desses mortos, nomear, rever, porque é da ordem do trauma. Quando a gente fala em trauma, em psicanálise, o que significa? Não significa só porque é morte é trauma. Trauma significa algo que faz uma inscrição que é de uma natureza muito intensa, mas que eu ainda não consigo nomear, não consigo criar nenhum tipo de imagem, nem de simbolização. Né? Então, é um registro de memória, mas sem ainda palavras para ele, sem imagem, sem uma configuração simbólica. Então, isso vai se dar muito aos poucos. E o que é pior é que a gente tem no governo um sujeito que não faz também um trabalho de ir juntando esses cacos, dando um lugar, né, dando uma acolhida para esse tipo de coisa, porque a gente já viveria uma catástrofe com a pandemia em si, né, porque a gente não pode realmente ir ao velório, etc. Mas se tivesse uma pessoa no poder que simbolicamente mostrasse essa dor, desse um lugar para essa dor, né, isso tudo ficaria um pouco mais fácil do ponto de vista psíquico, subjetivo. Né? Mas é só violência o que a gente tem vivido. Então, é realmente muito, muito difícil de elaborar o luto. Né? A gente está na natureza do trauma. Quem está à frente é alguém que promove a política do genocídio. Né? É alguém que está ali, que tem o vírus veio a calhar, né, para ele. É alguém que está ali com aquele riso sarcástico, zombando das mortes, se movendo por mentiras o tempo inteiro. É uma coisa de terror. Inclusive, o professor André Duarte ele lançou um livro essa semana chamado Pandemia e Pandemônio, fazendo a relação da saúde como pandemia e do pandemônio que é o governo. Né? É uma coisa assim absurda. E uma curiosidade, que eu sempre pensei nisso, eu vou aproveitar uma psicanalista para poder perguntar. Né? Eu não estou me consultando não, é só uma pergunta. Assim, eu vejo muita gente dizendo assim, quando a pessoa morre, vamos supor, a pessoa morreu na pandemia, eu não fiz um velório como deveria ser feito, eu não passei as fases do luto, e aí eu penso assim, quando passar isso, eu vou dar um velório digno, vou fazer aquilo que eu tenho que fazer, que é para a pessoa seguir em paz. Isso não é mais a pessoa que fica, que quer esse estado de espírito de paz do que a pessoa, porque a pessoa já morreu. Então, será que é um discurso que eu faço alegando que é o outro que deve seguir em paz, mas na verdade é uma resposta a mim mesmo? Sem dúvida, né? É uma dimensão. E é importante. É super importante que esse ritual seja feito. Né? Porque dá um caráter. É a mesma coisa que eu acabei de falar do governo, né? Que não dá um lugar simbólico. Um lugar simbólico significa dar uma forma para a dor, dar uma forma para o sofrimento, né? Encontrar um aspecto formal nisso é fundamental. E pode ser pela palavra, pode ser por um ritual, pode ser por enfim, algum tipo de não só ritual, mas alguma cerimônia, né? Isso é fundamental para o luto. Então, de fato, tem a ver com a pessoa que fica, né? Não com a pessoa que vai, mas se não, ficam fantasmas. Se a gente não consegue dar forma, ficam fantasmas, não fantasmas de verdade, né? Sim, mas assim, o que não é elaborado e a sombra volta. Porque você não deu um lugar para aquela pessoa, você não parou para pensar, para elaborar, né? Dar uma forma, de fato, fica difícil. E isso realmente, voltando à melancolia, né? Quando a gente está no registro do trauma e não elabora o luto, fica ali como se fosse uma pendência. Né? A gente vai ter que, em algum momento, olhar para isso. E a gente tem uma pendência histórica gigantesca. Eu acho que não é à toa que a gente está vivendo fascismo. A gente está vivendo fascismo porque essa civilização não está funcionando, né, essa ocidental, nesse modelo que começou com processos de colonização, aumentou com
colonização ainda maior em guerras imperialistas, depois Segunda Guerra com campos de concentração, né? Então, assim, é uma civilização muito, muito fracassada, falida, né? A gente vê isso nos livros do Bembe, por exemplo, como as coisas foram se dando, se sobrepondo numa necropolítica, que é o que ele fala, né? Assim, esse caráter mortífero mesmo da cultura, e que a gente não vai elaborando o luto, a gente vai seguindo adiante com o mesmo modelo para tentar esquecer o modelo anterior, né? Assim, então, colonização, depois Primeira Guerra, campos de concentração, tentando eliminar os rastros daquilo que foi promovido pela própria civilização ocidental. Só que daí a coisa vai se espalhando, né? Quanto mais você tenta eliminar, mais a coisa vai se proliferando. Então, depois é complicado. A questão do corpo. A mulher, ao longo da história da humanidade, ela foi tida como um corpo-alvo do erotismo, no sentido de que ela é muito vista como o receptáculo, aquela que carrega, mas a narrativa dela é reprimida, ela é calada, ela é estuprada, ela é morta, ela é violentada. Então as narrativas das mulheres, elas foram de algum modo obscurecidas, caladas, e se vê ela muito como o corpo que carrega o filho, o corpo que é aquela que gere a casa. Houve uma diminuição nesse sentido da mulher, não do papel, mas da mulher em si. Sim, isso faz parte da... Então, primeira divisão de classes, quem fala isso é o Engels, né? A primeira divisão de classes não é entre burgueses e proletários, é entre mulheres e homens, né? E aí a mulher ficou, é verdade, a mulher ficou designada para um trabalho que depois as feministas, já o Engels mostrou isso, que é o trabalho reprodutivo, que significa a manutenção da vida privada, que é um baita trabalho, mas que não é reconhecido socialmente, né? Então, assim, a limpeza, o cuidado com as crianças, a administração da vida privada, a comida, né? E tem uma sabedoria na administração dessa vida privada, né? Um conhecimento do que é a comida, como fazer, cuidar dos filhos, e tudo isso é considerado como natureza. A vida pública que foi reservada para os homens, né? Isso sim é considerado como ligado ao saber, à cultura, à civilização, né? Então, houve essa divisão que é falsa, que foi também o que eu tentei mostrar, né? Que a inteligência estaria do lado público. E o trabalho chamado reprodutivo é pura natureza, né? Só manutenção da vida, assim, quase da sobrevivência. E isso que foi estabelecido... desculpa. Não, pode falar. Isso que foi estabelecido, então, na nossa sociedade, né? O patriarcado é uma imposição pela falta, aquele que Nietzsche, por exemplo, chama de moral dos fracos. O patriarcado ele se estrutura pela força de uma falta que o homem sente. Por que eu pergunto isso? Porque é inacreditável como o homem se sente ameaçado pela mulher, seja num cargo do emprego. Parece que ele pensa assim, muitas vezes o homem pensa assim, né? Eu sou mais forte, então eu vou me impor. A mulher que flerta com a possibilidade de ter mais atenção com o homem, ela automaticamente ela é diminuída. Em qualquer esfera, seja no profissional, pessoal, não importa. É uma falta que o homem sente, e então ele estabelece pela imposição esse patriarcado e essa maneira de viver. É uma questão interessante, né? Porque para a psicanálise, isso há controvérsias, enfim, vou falar aqui uma coisa mais tateando mesmo do que definitiva. Mas, enfim, a mulher, tecnicamente, para o Freud, ele diria, já é castrada, e o homem, não, né? Assim, e tem muito medo da castração, desde pequeno, né? O menino, dentro da teoria freudiana, a gente vê. Mas eu estou falando isso por quê? Porque tem um livro que chama O Matriarcado, que foi escrito por um alemão que chama Barhofen,
que é o único que considera que houve o matriarcado. Ele não faz isso do ponto de vista antropológico, mas ele faz uma espécie de historiografia mitológica, que é uma coisa Uhum. meio sobre o matriarcado, né, em vários mitos, enfim. E o que ele mostra da diferença entre a sociedade patriarcal e a matriarcal é justamente essa questão da perda como algo que assusta os homens, né? Então, assim, perder coisas, né? Ver as coisas ameaçadas e tal, da ordem do terror. Então, tem essa tentativa que foi justamente o que eu tentei mostrar, né? De fixação, de posse, de domínio e de manutenção do poder, né? Uma ameaça constante que não pode ser admitida. Ao passo que a mulher teria algum tipo de tranquilidade em relação a esse caráter transitório da vida, pode perder as coisas, né? Então, os homens se sentem ameaçados sempre que essa posse fica ali em xeque, né? Ou domínio e tal. E ele faz essa distinção, que eu acho, assim, também há homens e mulheres, é um pouco estranho, né? Mas a gente pode pensar, né, na sociedade patriarcal como essa sociedade das posses, né? Uhum. Então, de É, fato, é uma tentativa de reserva das posses, propriedade privada, uhum. leis que garantem a propriedade privada, as mulheres não cobiçadas por outros, etc., os escravos ali. É, você enxerga que nesse momento que vivemos, a masculinidade, mais do que nunca, é a expressão da fragilidade do homem? Porque Hugo, peraí, oi, oi. falhou, Ah, você pode repetir? posso sim. Nesse momento que a gente vive, né, esse período, a masculinidade está se mostrando mais frágil do que nunca. O presidente dos Estados Unidos, por exemplo, falou que os homens iam se sentir ofendidos porque o próximo concorrente dele, a Casa Branca, escolheu uma vice que é mulher. E ele disse que os homens vão se sentir ofendidos tendo uma vice. Minha Nossa Senhora. Eu Uhum, vejo, por exemplo, eu sou professor, né? E aí as meninas, elas quando acham uma outra mulher bonita, elas falam que mulher linda, que mulher bonita. E eu percebo que os rapazes têm uma dificuldade de dizer que o homem é bonito. Eles dizem assim, ah, fulano uhum, é presença. Sei lá, é muito medo, né? Muita fragilidade em relação à sexualidade, né? E claro que o campo da sexualidade é muito mais amplo do que questão de gênero. Tem muitas coisas envolvidas dentro da sexualidade, né? Mas eu percebo uma fragilidade muito grande. E assim, eu fui criado só pela minha mãe, não tive pai. E eu fiz dança. Quer dizer, eu tinha ali alguns, digamos assim, elementos que as pessoas olhavam pra mim e... Ah, tu é gay, não sei o quê, esse tipo de coisa, sabe? E, pelo contrário, eu me casei 3 vezes, tenho uma filha, né? Do primeiro casamento que ainda mora comigo. E chegou um momento que eu resolvi dizer assim, as pessoas dizendo, tu é gay, não sei o quê, e me incomodava. E chegou um momento que eu comecei a dizer assim, sou gay, qual o problema? E as pessoas ficavam chocadas com aquilo e fez, não, pô, eu tava brincando. Fico, qual é o teu problema? E se eu for, qual é o problema que tem? E eu percebo que cada vez mais as pessoas estão frágeis, querem que os filhos, levam os filhos desde cedo, né, é, numa, numa zona, pronto, para dizer, leva para uma zona para provar sua masculinidade, enquanto as meninas são colocadas de cabresto em casa, que não pode. Eu tenho uma filha, e sinceramente, as pessoas dizem assim, eita, vai dar trabalho, né? Por que vai dar trabalho? Vai dar trabalho se ela se envolver com drogas, alguma coisa, não que ela tá ficando bonita, e daí? Não, que ela vai pegar, ela pega o que ela quiser, homem, mulher, a vida é dela, a vida não é minha, é dela, qual o problema? Então eu percebo que a gente está em 2020, ainda estamos nessa discussão, dessa fragilidade que a masculina que tem, na fragilidade do homem. E eu acho que isso não vai acabar uhum. não, né? Aí quando eu vejo um discurso como o de Trump, como o de Bolsonaro, aí parece que as pessoas também ganham coragem de falar mais ainda quando você tem um representante político, né? Que é uma voz ali em que a pessoa segue aquilo, né? Você acha que isso se acentuou, permanece a mesma coisa, as pessoas estão com mais coragem de falar? Como é que você consegue enxerga isso? Então, eu acho que houve um avanço significativo do feminismo, né? Porque o que, que houve no movimento feminista? A primeira onda foi uma entrada na política das mulheres, né? Com Uhum, voto, etc. Depois houve um questionamento desse lugar da mulher na família, né? Das mulheres principalmente burguesas.
mas também nos trabalhos, como operárias, né? Como é que a coisa era dividida de forma desigual do ponto de vista do trabalho, também nas fábricas, etc. E agora a gente viveu uma terceira onda feminista, e isso foi muito poderoso, né? E eu acho que esse retrocesso que a gente está vendo é também em função de uma resistência em relação aos avanços que aconteceram nos últimos anos, né? Mesmo em relação a isso que você está apontando. Ah, você é gay e tal, como se isso fosse algo de que você devesse se envergonhar, né? Ah, você é gay. Enfim, e isso ganhou outro lugar, uma dimensão simbólica super importante, com movimentos LGBTQI+, que agora continuam, projetos de transição, né? Homens trans, mulheres trans. Então, isso assusta muito. De novo, voltando para aquela fixidez, né, do patriarcado. Nossa, as coisas estão mudando, como assim? Bota rosa na menina para fixar, bota azul no menino, como assim? Vai ser amarelo ou um vestido ou coisa do outro, você lá vestido de bailarina, não vai dar, né? Então, eu acho que tem essa tentativa de voltar e de fixar as coisas, porque é da ordem da angústia de um ponto de vista identitário, né? Assim, ai, como assim minha filha, eu sou mulher, vim desse lugar, minha filha vai ser o quê? Não dá. Então, esse tipo de coisa que você falou de uma ameaça, né? Uma ameaça que há uma estrutura egóica muito enrijecida, que o filho tem que ser parecido, ou isso que você falou da sua filha, ela vai ser quem ela quiser, né? Não é todo mundo que pensa assim. Tem muita gente que se sente ameaçada, ainda mais dentro de uma cultura burguesa, que é da família, né? Essas estruturas que se mantêm ao longo do tempo. Como assim vai ser o que quiser? Não, tem que estar aqui, perto de mim, ser igual. Né? Então, as coisas que ameaçam mudanças, elas geram certos tipos de resistência ou de retrocesso, uma espécie quase de contra-revolução, né? A gente podia pensar também no plano psíquico, assim, que acontece do ponto de vista político, mas também de um lado subjetivo, né? Esse universo que você cita, né? Esse universo das leis que você falou no exemplo de Moisés, né? Esse universo das leis, ele ainda perdura e funciona como um inibidor dos corpos? O proibir, o não pode, mulher não pode usar roupa curta, não pode, sempre há um controle sobre os corpos, principalmente das mulheres, né? Homem pode tudo. Quem falou bastante sobre isso foi o Foucault, né? Na teoria da biopolítica. Sim, tem esse aspecto do corpo. Do Moisés, o que eu tentei mostrar, na verdade, assim, quando você estuda Moisés, no fim eu estava vendo, vou só desviar, porque eu acho que é até interessante esse assunto. Eu estudo Moisés e o monoteísmo do Freud, né? Que é um texto que eu não consigo desgrudar já faz uns anos. E eu acho Moisés uma figura promissora do ponto de vista político, porque ele é um líder revolucionário que liberta os escravos do Egito, né? E ele faz uma aposta no desejo desse povo, né? Que vai para o deserto, tem uma terra prometida que ele nem sabe onde é, etc. Mas essa dimensão das leis, ela é muito difícil de aceitar. Né? E daí eu estava pesquisando justamente no Walter Benjamin, que é um outro autor que eu estudo, e o Walter Benjamin fala do fracasso do Moisés, né? Justamente por conta das leis. E o que ele mostra? Que aquelas leis que estão lá no Moisés, né? Não matarás, tal, que é uma abstração, não matarás como assim? Vem o cara aqui, né? Então, assim, não matarás, todos aqueles mandamentos, a gente conhece como 10 mandamentos, né? Etc. Isso tudo foi aprimorado pelas leis do Estado-nação, mas a raiz é religiosa. Né? Só que o que ele mostra é que a violência dessas leis do Moisés, elas ainda estão nesses poderes judiciários, só que a gente os lê de forma absolutamente abstrata, sem rastro. Que no Moisés havia uma violência das leis,
né? Tanto é que não é à toa que tem um retorno do erótico, porque há uma violência nessa abstração das leis. Uma hora todo mundo se mata, tem assassinato, tem orgia, porque, gente, calma aí, não cobiçarás a mulher do próximo. Né? Tem um recalque aí do erotismo, de um monte de coisa que é importante. A própria agressividade ela é componente do ser humano. Então, todas essas restrições, né, elas têm uma violência. E isso é transposto para as leis abstratas do judiciário, que faz parte dos estados. Né? E que tem uma violência desse ponto de vista, de coordenar os nossos corpos, né? Um recalque de vários elementos, e daí tem, claro, as mudanças históricas das leis, que teriam que ser vistas, mas ela tem um caráter violento, né? Nessa abstração. E teve um momento que você faz uma... Não sei exatamente quem foi, quem você citou, mas você fala assim que confundiam erotismo com pornografia, né? E aí eu lembro que eu assisti uma palestra, eu acho que você deve lembrar, era ali no começo dos anos 2000, chamado Balanço do Século XX, Paradigmas... Balanço do Século XX, Paradigmas do Século XXI, que passava na TV Cultura. E aí eu lembro que uma psicanalista à época falou assim, o erotismo, ele sugere, e a pornografia revela. E aí, qual o problema da pornografia? Porque assim, as pessoas têm receio de falar que assistem pornografia. Qual é o problema? De novo, é a sociedade. Porque às vezes alguém chega assim, tu assiste pornografia? Assisto, qual o problema? Assisto, não tem problema nenhum. E aí, de novo, se chocam com a resposta, né? Parece que eu estou meio revoltado com a sociedade, né? Mas não, é porque, sei lá, talvez seguindo o caminho de Heidegger, tentando buscar uma vida autêntica. Né? Então, qual é o problema da pornografia? Qual é o problema de alguém assistir uma pornografia? Porque a gente fala, não, é erotismo, não é pornografia. Tá, e se for pornográfico, qual é o problema? Eu acho que quem eu citei foi a Audre Lorde. Né? Isso. O que ela fala é que ela fala justamente que o erotismo ele é muito mais potente, porque ele resguarda uma dimensão do desejo. Né? Que tem toda essa característica de nos fisgar, nos envolver, porque o erotismo, como você bem salientou, ele é muito mais amplo do que a sexualidade, né? O ato sexual, ou coisas ligadas ao ato sexual, do genital, masturbação, sei lá. Não é só sexo. Né? O erotismo ele tem a ver com essa dimensão do desejo. Então, para eu dar vida desejante a todas as coisas, eu tenho que dar vazão a esse erotismo. Né? Quando isso fica recalcado, eu só penso em modos abstratos ou em termos de produtividade, sem levar em conta o caráter prazeroso das minhas atividades, né? Sem levar em conta o meu interesse, o meu envolvimento afetivo, erótico com cada uma das atividades, o que acontece? Esse erotismo todo recalcado, ele tem que, uma hora, voltar de algum jeito que recompense. Então, a pornografia é o quê? Você fica lá vendo um monte de coisa, não é que é proibido ou não é proibido, não é questão de ser proibido ou não ser proibido. É só que vem numa dimensão muito mais mecanizada, né, do que poderia ser todo o erotismo, que é um envolvimento desejante nas relações, né? Na nudez, que seja na beleza da nudez, ou, sei lá, assistir alguma coisa. O erotismo não significa, vamos tornar pudica pornografia, aí vira erotismo, que é bonitinho. Não se trata disso, né? Se trata de uma dimensão do desejo prazeroso, etc., que tem lugar de existência, só que na nossa sociedade fica condenado. Então, o que a gente fez? Trabalho bom é aquele produtivo, que dá dinheiro, que não sei o que, não sei o que lá. E daí toda essa dimensão do prazer, do desejo que fica descartada, né, como condenável, uma hora vai ter que aparecer uma punhetagem de pornografia, porque é uma compensação, né? Daí é menos interessante, é essa que é a questão. É muito mais interessante que o erotismo esteja na nossa vida, que ele tenha lugar, né? Exato. Doutora, eu queria agradecer imensamente, bateu aqui o nosso tempinho, daqui a pouco aparece o relógio, o relógio repressor do Instagram, que é encerre ponto final. Queria agradecer imensamente sua participação. Lembrar o pessoal que... Eu também adorei. Muito obrigado.
E assim que acabar aqui a live, já vou publicar automaticamente, depois eu baixo o vídeo, já boto no YouTube. Se você quiser, eu posso até mandar o link do YouTube depois, né? Para você quiser divulgar também. Queria agradecer imensamente. Tenha uma boa noite, um bom fim de semana e obrigadíssimo pela participação. Para você também. Até a próxima. Tchau, Obrigada pessoal. pelo convite. É isso aí, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.